Estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, do versículo 23 até o 27. E agora nós estamos acompanhando esse Evangelho. Aqui fala que Jesus estava no mar, que se chama o Mar da Galileia. Só para a gente se situar um pouco. Depois vocês olhem na Bíblia de vocês, sempre no início da Bíblia ou no final da Bíblia tem o mapa de Israel, e ali no mapa tem o mar, principalmente onde está escrito a Palestina no tempo de Jesus. Vocês vão ver ali um pequeno lago, que na verdade não é um mar, porque quando a gente fala mar para nós, a gente já imagina as praias que a gente vê aí que não tem fim, né? Mas para eles esse lago, chamado também Lago de Tiberíades, para eles era um mar. Mas ele tinha um comprimento de 21 quilômetros por 11 de largura, então não é tão grande assim. A profundidade desse mar é de 50 metros, 50 metros de profundidade. E era costume ali vir um vento forte, que aparecia de repente. Lá tem um vale que se chama o Vale das Pombas, aonde o vento vai passando, ele bate na montanha, entra e vai passando no mar. Então geralmente as pessoas não estavam preparadas quando esse vento chegava. Por exemplo, os discípulos eram pescadores. Se eles soubessem que esse vento estava chegando, eles jamais iriam para lá. Eles foram pegados desprevenidos. Vejam também que o barco não era tão pequeno para caber 12 homens. 12 homens, 13 homens, melhor dizendo, dentro de um barco. O vento forte vem. É interessante que no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, fala também que naquele momento, esses homens todos começaram a gritar. Uma tempestade, 50 metros abaixo, eles no meio ali do lago, Jesus dormindo, o vento batendo quase que, fazendo com que o barco afundasse. Eles disseram: eu vou morrer, vamos morrer. Já estavam vendo a morte, então começaram a gritar. 12 homens dentro de um barco gritando. Eu até brinco, né? Se fosse mulheres, mas 12 homens gritando: vamos morrer. Só que eles olham para dentro do barco e quem está lá? O Jesus. Olha, para nós é Jesus, mas para eles era ainda o mestre. Estavam seguindo, tinha feito alguns milagres. Ele dormindo, eles gritam e o mestre dormindo. Eu não consigo imaginar o barco, um vento forte, imagine o barulho do vento, as águas vão para lá e para cá, e Jesus lá, dormindo. Como é que se dorme em meio às tormentas? Tem muita gente que não tem conseguido dormir, né? Mas Jesus dormiu. E vocês viram que Jesus, ele acalma aquele mar, acalma o vento. Mas a importância desse evangelho está no finalzinho. Muitas vezes nós paramos somente nessa questão do mar, do tormento e aquela coisa, e já fazemos a pergunta: como é que você está? Mas o mais importante desse evangelho é a pergunta que os discípulos fazem no final, e que é a pergunta que você deve também responder. Versículo 27. Quem é este homem
que está dormindo aqui dentro. E em meio a essa tempestade, que está nessa tranquilidade toda, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Estão vendo? Quem é esse homem que está aqui, que levanta e diz: pare, pare tudo, e tudo para? Quem é este homem? Eles não souberam dar a resposta ainda. Mas essa resposta, eu repito, é você que tem que dar. Eu preciso dar. Muitos fizeram essa pergunta. Por exemplo, Jesus, quando estava diante de Pilatos, Pilatos fez uma pergunta semelhante, mas um pouco diferente. Pilatos perguntou para ele: de onde és tu? Olha, ele não está perguntando quem é, ele está dizendo: de onde é que você veio? De onde és tu? É outra pergunta que você tem que responder. Esse homem que estava ali em frente a Pilatos, amarrado, ensanguentado, com uma coroa de espinhos na cabeça, que o sumo sacerdote junto com os outros estavam querendo destruí-lo, Pilatos pergunta: de onde és tu? Jesus não respondeu, porque é nós que temos que responder. Quem é esse homem? E de onde é que ele veio? Esse homem que está na barca, e agora esse homem que está ali, ensanguentado, de onde é que ele veio? Bem, quando Jesus é batizado, isso está no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 11. Quando ele desce na água, ele está ali diante de João Batista, que ele se abaixa e se ergue. Vocês conhecem também? Do céu, o céu se abre, uma pomba desce, e se ouve uma voz do céu que se diz: este é o meu filho bem amado, em ti eu ponho minha afeição. Veja, nenhum ser humano tem capacidade de responder quem é aquele que está na barca, e muito menos aquele que está ensanguentado, e muito menos aquele que está crucificado. Primeiro é o pai que tem que dizer: esse é meu filho bem amado, nele eu coloco toda a minha afeição. Em outro momento, quando ele está lá no Monte Tabor, que acontece aquele momento brilhante, bonito da transfiguração de Jesus, que a gente até brinca, né, com Pedro, que Pedro diz: vamos armar 3 tendas aqui, aquela coisa toda. Mais uma vez o pai apresenta, e o pai diz para os discípulos que estavam aí: este é meu filho bem amado, ouviu. Olha, primeiro ele diz: este é meu filho bem amado, nele eu coloco toda a minha afeição. Agora ele diz: esse é meu filho bem amado, ouviu. Duas coisas: o pai colocou a afeição, e agora o pai diz: ouviu. Então, o que é que o pai está dizendo? Esse que está aí dentro da barca é Deus. Esse que foi batizado é Deus. Esse que está diante de Pilatos, Pilatos pergunta: de onde tu vens? Jesus não dá resposta, mas o pai diz: ele vem do céu. Ele não vem de qualquer lugar, ele vem do céu. No capítulo 9 de São João também tem uma coisa interessante. Tem um cego de nascença. Tanto que quando os discípulos olham para ele, para o cego, eles perguntam para Jesus: vem cá, Jesus, vem cá, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais dele?
Porque na cabeça deles, quando uma pessoa estava doente, significava que ela tinha feito alguma coisa de errado. E Jesus disse, não, nem ele, nem o pai. Mas é para que a glória de Deus se manifeste. Essa doença é para que a glória de Deus se manifeste. E Jesus cura aquele cego de nascença. Em um determinado momento, começa aquela confusão entre os fariseus, os doutores da lei, os sumos sacerdotes, todos querendo pegar Jesus, e perguntam quem foi que havia curado aquele homem, e o homem não sabia quem era. Depois, ele se encontra com Jesus, e Jesus pergunta para ele, tu crês no Filho do Homem? Olha bem, tu crês no Filho do Homem? Aí ele diz assim, Senhor, me diga quem és para que eu possa crer. Aí Jesus diz assim, é aquele que tu estás vendo. Aí ele se ajoelha e diz, eu creio. Eu creio que tu és Filho de Deus. Ele se ajoelha na atitude de adoração e crê. Quem é esse homem que até os ventos param? De onde ele veio? E quem é? Nós precisamos dar a resposta. Sabe por quê? Quando você dá a resposta, e você diz como Pedro, que é uma passagem também que aconteceu lá em Cesareia de Filipe, que Jesus pergunta também, no dizer dos homens, quem é o Filho do Homem? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é Isaías, outros dizem que é João Batista. Agora Jesus pergunta para ele, e vós? Para eles, e vós? Vocês que estão aqui, e você também que está em casa, e vós? Eu digo você, e tu? Você diz que eu sou quem? Ali vai dizer que Pedro respondeu, mas ele não respondeu humanamente não. Jesus disse, foi o Espírito que falou em você, Pedro, porque você não teria capacidade nenhuma de responder. Aí Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Quando nós damos a resposta para ele, dizemos, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo, tu és o meu Senhor. Como vai depois no livro do Apocalipse vai dizer, tu és o alfa e o ômega, para dizer, tu és o princípio e o fim de tudo. Tu és o criador de todas as coisas. Quando nós damos essa resposta, nada nos atormentará mais. Nenhuma tempestade vai nos atormentar. Por que os discípulos ficaram atormentados e com medo? Eles ficaram com medo porque eles não sabiam que quem estava dentro daquele barco era Deus. Se eles soubessem que era Deus que estava ali, eles iam ficar dormindo também. Mas como eles não sabiam, estão vendo, diante de qualquer dificuldade que você esteja passando hoje, se você não acredita que Deus reina, se você não acredita no Senhor, se você ainda não acredita que Jesus é Deus, se você não acredita que Ele está no meio de nós, como Ele disse, se você não acredita que Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, todos os dias, que dia é hoje? Terça. Todos os dias, até hoje, na terça-feira. E amanhã, na quarta, na quinta, até o dia que ele voltar, ou no dia que você for. Todos os dias. Se você não acredita nisso, qualquer problema que acontecer, você vai entrar em desespero. Você vai ficar desesperado. Porque se você não acredita que Deus está na situação, você vai acreditar em quem? Você vai acreditar em você mesmo. Acreditando em você mesmo, você vai ver que você não pode fazer nada. Aí vem o problema, as questões.
com câncer, se aparece o câncer. Se você vai no médico e o médico fala qualquer coisa para você a respeito de alguma doença, ou na situação financeira sua, ou até mesmo na sua vocação, ou no seu matrimônio, no seu namoro, em qualquer situação. Se nós cremos que o Filho de Deus morreu na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele disse que ficaria conosco, ou seja, ficar conosco significa: eu estou tomando conta de você, eu cuido de você. Como os 2 discípulos de Emaús, logo após a morte de Jesus, quando eles vão caminhando, voltando para Emaús, e voltar para Emaús significa voltar à vida velha. Eles estão indo, aí no caminho eles se encontram com Jesus, e eles vão conversando com Jesus, vão conversando. Aí disseram que o coração dele estava esquentando, dos dois. Aí tem um momento que eles, sem saber, ele diz assim: fica conosco, fica. Claro que Jesus ficou, porque Jesus ele quer ficar conosco, não somente nos glórias, aleluia, não somente nos momentos em que está dando tudo certo, mas principalmente quando as coisas não estão bem, o Senhor quer ficar, porque só Ele pode dar força, mais ninguém pode nos dar força, só Jesus Cristo pode dar. Talvez na tua barca, nesta barca que você está, com uma ventania, que Deus me livre, com o mar querendo te jogar lá para dentro dele, 50 metros, e talvez você não saiba nem nadar. Porque quem nada ainda tem uma vantagem, mas também com aquelas ondas fortes está difícil também. Você crê que o Senhor vai te tirar dessa? Marcos está perguntando para nós, e eu digo muito mais do que Marcos, Deus está perguntando para você. Você acredita que Ele vai te tirar dessa? Aquele que foi apresentado pelo Pai, aquele que nasceu na gruta de Belém, aquele que venceu a morte, porque ninguém venceu a morte, só Jesus Cristo venceu a morte, aquele que andou sobre as águas. Você está afundando, mas você crê que Ele vai te tirar dessa? Se você crê, tudo vai se acalmar dentro de você. Aí, tanto você como eu, nós vamos caminhar. Não vamos parar, vamos continuar caminhando. Porque aquele que veio do céu prometeu ficar conosco e nos proteger. Mesmo que você continue apanhando, mas Ele está ali. Com isso não estou dizendo que nós vamos ter vida mole, vida mansa, porque o sofrimento também faz parte da nossa vida. Mas a resposta que nós vamos dar ao sofrimento, essa é a questão. Porque muitos não conseguiram dar resposta ao sofrimento, e o que foi que fizeram? Se mataram. Tiraram a própria vida. Outros estão a caminho da morte, estão na depressão, porque acabou tudo, e estão dizendo: acabou tudo na minha vida. Não, não acabou tudo. Como é que tudo acabou na tua vida, se o Filho de Deus está do teu lado? Só que agora Ele não está mais dormindo, não. Ele está vigilante. Ele está bem acordado, reinando como o Senhor.
como dominador. Tudo vai passar. Se você acreditar que o Filho de Deus está do teu lado, tudo vai passar. Dá uma acordadinha na pessoa do seu lado e diga para ela: tudo vai passar. Aquela tormenta, aquele barulhão, foi. E a barca continuou. Embora ele estivesse com uma dúvida, eles estivessem: quem é esse? Nós não temos mais dúvida. Nós já sabemos. Ele está. Abaixe sua cabeça. Incline a tua cabeça. Agradeça ao Senhor por Ele estar nesta situação sua. E você sabe o que você está vivendo. Quantas pessoas em casa agora estão aí prestes a fazer um exame. E talvez você já esteja na dúvida, ou já esteja pensando o que está acontecendo com você. Ou o médico já deu a resposta para sua mãe, para o seu pai. Você entrou numa calamidade, não pública, mas interior. Você está perguntando agora: o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? O Filho de Deus está ali. Ele é o seu capitão. E o capitão, ele tem o domínio da barca. Ele que é o Senhor. E eu te agradeço, Jesus, pela tua palavra de hoje. E eu coloco, Senhor, nas tuas mãos todos aqueles que tu resgataste, que são todos nós, e que nos encontramos e que estamos, Senhor, entrando no desespero por causa desta ou daquela situação. E é justamente, Senhor, como aquele barco que estava prestes a ser tragado pelas águas e ser arremessado pelo vento. Estou pedindo agora. Hoje nós damos a resposta, Senhor. Tu és o Filho de Deus. E se Tu és o Filho de Deus, não temos como temer nada. Fica conosco, Senhor, porque o dia já começou. Daqui a pouco a noite virá, Senhor. Fica conosco. E obrigado pela tua permanência. E no dia de hoje, Senhor, realiza o milagre, a cura, a libertação daqueles que precisam. Mas mais do que isso, dai-nos paz ao nosso coração. Que a tua paz permaneça dentro de nós. E a Ti eu me dirijo, Virgem Maria. A senhora que diante daquela grande tormenta, quando o próprio José não acreditou em Ti, Mãe, ao ponto dele ficar naquela dúvida toda, e a senhora não poder contar com ninguém a não ser com Deus.
Ensina-nos, Mãe, no dia de hoje, a contar com teu Filho Jesus, nas tormentas, nas ventanias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre,